dando continuidade ao vídeo anterior, em que nós falamos sobre o posicionamento de uma caixa acústica point source. Nós usamos como exemplo a sonorização do show que nós fizemos da Solalac, uma instalação bem simples, bem pequena, num ambiente de 15 por 10 metros, e isto servirá para a gente como uma referência para a definição da altura, do posicionamento das caixas neste projeto. Nós tínhamos uma situação, um ambiente possuía uma arquibancada, pessoas aqui no fundo, tínhamos pessoas aqui embaixo, como referência nós tínhamos os músicos aqui na frente. Nós temos uma caixa acústica e esta caixa tem uma cobertura vertical de 50 graus, sendo 25 graus para a parte de cima do eixo e 25 graus para a parte abaixo do eixo, num total de 50 graus. O nosso músico representa essa linha que tem 1,70 m. Nós temos a cobertura da caixa acústica nesse sentido, e nós sabemos que esta caixa acústica, em relação ao eixo, tem um ângulo aqui de cobertura de 25 graus. Nos resta, de forma complementar, 65 graus. O ângulo oposto a esse é um ângulo complementar de 25 graus. E este daqui é um ângulo reto de 90 graus. Então aqui nós temos um triângulo, retângulo. Esse triângulo é composto por esses três lados aqui, que eu vou chamar de A, de B, de C. Nós já temos a altura de B, que é 1,70 m, mas nós não sabemos A e nem sabemos C. Uma outra informação que nós temos é que o músico estará entre 1,80 m e 2 metros, mais ou menos, à frente da caixa acústica. Então eu tenho aqui uma relação de 1,80 m na parte frontal da caixa até o músico. Nós temos aqui um ângulo de 65 graus complementar aos 25 da caixa acústica e o ângulo oposto lá embaixo, que eu vou chamar de alfa. Este ângulo tem 25 graus. Se eu quiser descobrir quais os valores de A e C, a partir da tangente deste ângulo alfa, 25 graus, nós descobrirmos, usando a altura B, descobrimos A. Eu tenho que a tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é B, dividido pelo cateto adjacente, que é A. B é 1,70 m. A tangente de 25 graus, tangente, eu vou ter 4,663, que eu vou arredondar para ponto 47. De 1,70 m por ponto 47, nós temos 1,70 m dividido por ponto 47, que é o valor da tangente do 3,60 m aproximadamente, que vai ser a 3,60 m. É possível também, se a gente precisar depois, saber o valor de C. Basta que nós façamos o seguinte: C vai ser igual a raiz quadrada de B ao quadrado mais A ao quadrado. Substituindo os valores na fórmula, nós vamos ter que 1,70 m ao quadrado mais 3,60 ao quadrado. 1,70 m ao quadrado mais 3,60 ao quadrado nos dá um total de 15,85. Se eu tirar a raiz quadrada, 3,98, aproximadamente 4 metros. Então esse triângulo que é formado aqui, da cabeça do músico até o piso e até o pé do músico, nós temos um triângulo que tem uma altura de 1,70 m, uma base de 3,60 e uma hipotenusa de 4 metros. Nós vimos que o músico, a altura é 1,70 m. Vimos que esse músico estará afastado da caixa acústica 1,80 m aproximadamente. Nós temos aqui um eixo em relação ao pedestal da caixa e nós vamos ter também o nosso triângulo formado pela cobertura da caixa acústica. Vimos que, teoricamente, o desenho não está muito preciso, mas aqui nós temos um ângulo de 25 graus. Então a caixa cobre 25 graus para baixo. Nós observamos que entre a caixa acústica, a cabeça do músico e o pedestal, nós temos um segundo triângulo. Este cateto nós já sabemos que a base dele aqui é 1,80 m, que é o mesmo tanto que tem lá embaixo. Nós não sabemos a altura que nós vamos colocar a caixa. Para sabermos a altura, temos que calcular esta lateral, que nós vamos chamar de B. Aqui nós já sabemos que é A, e aqui, e aqui C. Então nós vamos calcular B para sabermos que B mais 1,70 m, que é a altura do ouvinte, que é paralelo aqui, eu vou ter a altura da caixa. Para quê? Qual é esse meu objetivo?
Ao contrário de que muitas pessoas possam pensar, a cobertura de uma caixa acústica não é num formato de pizza. Na verdade, a cobertura da caixa acústica é um formato de uma elipse, como se fosse algo mais ou menos assim. Então, nós vamos considerar, para o nosso cálculo aqui, uma circunferência. Foguete! Aqui, se nós tivermos a caixa acústica com a sua cobertura, nós vamos observar que essa caixa acústica vai ter aqui, na verdade, um arco. Esse arco é formado pelo ângulo dos 25 graus. Então, a pressão sonora que eu vou ter aqui no ponto X é uma pressão sonora, hipoteticamente, eu vou chamar aqui agora, só para ter uma referência, de 100 dB SPL. Portanto, no limite da cobertura da caixa, se essa caixa for uma caixa linear, tiver realmente o seu controle da dispersão, neste ponto aqui, eu vou chamar de Y, esta caixa deveria ter uma pressão sonora 6 dB mais baixa. Portanto, Y deveria ser igual a 94 dB SPL. Eu tenho uma pressão aqui na frente no eixo da caixa e, obviamente, essa energia chega a 6 dB mais baixo na cabeça do músico, que é no ponto inferior, no ponto Y. O músico estará ouvindo o som 6 dB mais baixo do que ele estará no ponto X. Então, a partir desse momento, eu preciso calcular o valor de B. Eu sei que esse ângulo aqui de baixo, nós temos o ângulo de cima 25 graus, a parte então do triângulo lá em cima, que é complementar, tem uns 65 graus, e a parte inferior, que é o complementar do 65, nós vamos ter 25 graus neste ângulo. E aí, para que nós possamos calcular a altura de B, basta que nós façamos o seguinte: nós vamos pegar a tangente desse ângulo, que eu vou chamar novamente de alfa, vai ser igual a o lado de B dividido por A. Neste momento, eu tenho o valor de A, mas eu quero achar B. Portanto, B vai ser igual a tangente de alfa multiplicado por A. E qual é o valor da tangente de alfa? Nós vamos saber a tangente, ela dá 0,47, que foi a conta que nós já havíamos feito anteriormente. Substituindo os valores na fórmula, então nós vamos ter que a tangente de alfa, ela é igual a 0,47 multiplicado por 1,80 m. 0,84 metros ou 84 centímetros. Eu já tenho a referência de 1,70 m. Mais 84 centímetros, eu tenho aqui que a caixa acústica deveria estar numa altura que é a soma de 1,70 mais 0,84. 2,54 m de altura. Se eu colocar essa caixa nessa altura, eu sei que no músico eu terei 6 dB a menos de pressão do que eu terei em relação ao eixo da caixa. Eu vou calcular o valor de C, porque o C, que vai ser exatamente esse ponto X aqui pra gente, ele vai ser importante daqui a pouco para nós fazermos os cálculos da lei do inverso do quadrado da distância. Para que nós saibamos o valor de C, vai ser muito tranquilo. O cateto, 1,80 m elevado ao quadrado, mais o outro cateto, 0,84 também ao quadrado, e tirarmos a raiz quadrada, 1,80 ao quadrado, nós vamos ter aqui 3,24, mais 0,7, e nós vamos tirar a raiz quadrada dessa paçoca todo. Esse valor total aqui vai dar 3,94, e se eu tirar a raiz quadrada de 3,94, nós vamos ter aqui um número de 1,99, por aí, 98. Eu vou arredondar para 2 metros. Portanto, essa distância daqui da caixa até o ponto X, nós temos 2 metros. Esta será a nossa referência para a pressão sonora até o ponto X e também até o ponto Y, que o ponto Y, na verdade, C, nós estaremos a 2 metros da caixa acústica. Então, o músico estará a 25 graus para baixo e a 2 metros de distância da caixa. Dando continuidade ao raciocínio, temos o ambiente, a nossa arquibancada, e o interessante é que essa arquibancada com 2 degraus de 40 centímetros tem aproximadamente 80 centímetros, mais 1,70 de altura. Nós estamos falando aqui de 2,5 metros, muito parecido com os 2,5 metros que nós colocamos a nossa caixa acústica. Este eixo da caixa estará apontando para o nosso último ouvinte. Nós vimos que a 2 metros nós tínhamos a nossa referência, que estava dando 100 dB SPL, nosso número hipotético aqui. Vimos que o músico estará aqui a aproximadamente 1,70 m de altura. E vimos que a nossa caixa acústica, ela vai cobrir aqui, passando pelo músico, e que nós temos aqui uma linha virtual do eixo de cobertura na altura média das pessoas dentro do ambiente. O nosso ambiente tem um comprimento total de 15 metros. Nós temos aqui 2 metros com 100 dB. Nesses mesmos 2 metros aqui, que é a altura do músico, nós vamos ter aqui nesse ponto 6 dB a menos, 94 dB SPL. Qual é a pressão que vai chegar no nosso último ouvinte? Se o nosso último ouvinte está a 15 metros,
se a nossa referência são 2 metros. Se eu dividir 15 por 2, tirar o logaritmo e multiplicar isso por 20, nós vamos chegar no valor de atenuação da pressão sonora. 15 metros dividido por 2 metros, 7,5, vamos tirar o logaritmo disso e multiplicar por 20. Nós vamos ter uma perda de 17,5 dBs no último ouvinte. Nossa caixa acústica tem lá a 2 metros uma pressão de 100 menos 17,5 que ela vai perder. O nosso último ouvinte estará com uma pressão de 82,5 dBs. Esse camarada aqui vai ouvir 82,5 dBs, enquanto que o nosso músico estará ouvindo em torno de 94 dBs SPL. Porém, como o ambiente tem apenas 10 metros lá naquela passarela do fundo, nós temos a energia de praticamente as duas caixas chegando lá. Se eu considerar aí em torno de 6 dBs, que seria o ideal para eu ter de soma das duas caixas, mas em função da distância entre as caixas, que uma está mais ou menos 4 metros e pouquinho uma da outra, nós vamos ter uma soma inferior a 6 dBs. Vamos considerar aqui que seja uma soma de 4 dBs. Esse último ouvinte, ele sairia de 82 dBs e meio, com mais 4, ele iria para 86,5 dBs. Em relação ao nosso primeiro ouvinte, que está a 94, nós temos aqui algo em torno de 7,7 dBs de diferença para os músicos. Ou seja, o músico está ouvindo aí 7 dBs, 6, 7 dBs a mais do que o último ouvinte. Mas nós podemos ter uma pessoa aqui a 10 metros de distância. Quanto que estará chegando de pressão sonora nela? Nós devemos também, se formos entrar em muitos detalhes, entender que onde está essa pessoa, este ângulo de cobertura da caixa é o menor. Portanto, este eixo se aproxima do eixo central da caixa. Nós vamos fazer aqui o cálculo sem considerar este ganho de pressão inicialmente. Nós sabemos que lá naquele ponto de 2 metros eu teria 94 dBs, mas se eu estiver aqui com 10 metros desse eixo, vamos considerar que eu tenha os 100 dBs SPL, eu estou perto lá em cima do eixo, mas isso vai ser um pouco menor, e estamos a 10 metros. Então vamos fazer a conta. Aqui, no lugar de 15 metros, nós vamos mudar para 10 metros. 10 dividido por 2, 5. Logaritmo de 5,6989, aproximadamente 0,7, vezes 20, aqui nós vamos ter uma atenuação de 14 dBs. Se nós temos 100 dBs aqui a 2 metros, a 10 metros nós vamos ter 14 dBs a menos. Neste ponto aqui, algo em torno de 86 dBs SPL. Nós observamos o 14 dBs a menos. Não estou considerando aqui já nesse ponto a outra caixa, talvez eu esteja muito fora do ponto dela, mas ainda assim eu poderia ter um pouco de ganho. E aí eu observo que se eu considerar que esta caixa está a 86 dBs e eu considerar o último ouvinte sem a soma da segunda caixa, apenas 82 dBs e meio, tem uma diferença de pressão dessa pessoa que está a 10 metros para que está a 15 de apenas 3 dBs. Se essa primeira pessoa estiver a 5 metros, vou ter um ganho em torno aí de 5, 6 dBs. O primeiro ouvinte estará ouvindo algo na casa de 90, 92 dBs. Nós estamos falando aqui de mais ou menos 6 dBs de diferença. Neste caso, nós estamos com 92 dBs SPL aqui perto? Não, porque quanto mais perto eu estiver da caixa acústica, mais eu me aproximo do ângulo de cobertura. Portanto, este número aqui, que eu vou fazer o cálculo, ele não vai ser referenciado aos 100 dBs, mas muito mais próximo dos 94. Então, esses 92 aqui, eu não vou ter mais esse valor. Na verdade, o que eu preciso considerar é, se eu tenho aqui uma referência de mais ou menos 94 dBs a 1,70 m, eu vou calcular quanto é que eu vou ter em relação a esses 94 dBs para os 5 metros, onde está esse primeiro ouvinte. 5 metros dividido por 1,70 m, ou seja, a distância do primeiro ouvinte para a distância do músico, nós vamos ver aqui 2,94 logaritmo vezes 20, 9,4 dBs. Se eu pegar 94 e tirar 9 dBs, nós vamos ter aqui aproximadamente uma pressão entre 85 e 86 dBs. Observe que, apesar de nós estarmos mais perto da caixa, nós estamos fora do eixo de cobertura das altas frequências e nós passamos a ter um equilíbrio maior em todo o ambiente. Se eu considerar 85 dBs aqui, 86 dBs um pouco mais à frente, porque nós estamos mais distantes, mas estamos mais perto do eixo da caixa. E lá no fundo, que está bem no eixo da caixa, nós tivemos uma perda total, desconsiderando a caixa do outro lado do PA, de 82, 83 dBs, nós estamos falando de 85, 86 e 83. Aqui o músico está
estaria a 94 dB, o próximo estaria aqui mais ou menos 85 dB a 5 metros, a outra pessoa que estivesse a 10 metros aproximadamente 86, e o nosso último ouvinte lá em cima estaria aproximadamente 83 dB. Observem que nós vamos ter uma diferença para a plateia em função da variação do ângulo associado à distância que o público estará. Nós teremos um certo equilíbrio de pressão, nós não teremos uma variação estúpida. Então eu estou falando aqui de uma variação nesse projeto, nesse ambiente, uma variação máxima aí de aproximadamente 3, 4, 5 dB, ainda que fosse uma diferença máxima de 6 dB, foi uma variação muito interessante. Foi isso que nós observamos lá no local, uma pressão maior para o músico, porque o PA funcionava como PA e monitor para ele, então ele tinha uma pressão boa, mas para a plateia, a maior energia da caixa estava apontando para o último ouvinte, a energia um pouco mais baixa para o ouvinte do meio e a energia mais baixa para o ouvinte mais próximo. Nós tínhamos uma transição entre a pressão sonora da nossa referência, que eram 100 dB SPL, para o nosso limite inferior, que eram os 94 dB SPL. E as perdas se deram em função das distâncias. Mas, apesar de nós termos o último ouvinte mais distante, ele estava no eixo de maior pressão da caixa. Com isso, nós podemos entender que, se você tiver como fazer os cálculos de altura da caixa em relação ao piso, o piso é reto, é inclinado, tem degrau, tem público, não tem? Porque você pode chegar numa situação em que, dependendo do piso que você tiver lá no ambiente, vamos supor que esse piso seja um piso inclinado, se você coloca a caixa numa determinada altura, nós vimos que a cobertura dessa caixa é de uma forma elíptica, aqui tem uma elipse muito louca, né? Uma elipse padrão Tidem. Nós vamos observar que tem áreas aqui com diferenças grandes de pressão, mas nós poderíamos montar essa caixa de uma maneira diferente, posicionando esta caixa para que o eixo dela cobrisse lá perto do último ouvinte e a sua elipse teria uma cobertura melhor. Obviamente, para fazer esse tipo de aplicação, a nossa caixa acústica deveria ter uma cobertura vertical, talvez mais estreita, para que nós pudéssemos cobrir o ambiente. Muitas das vezes, dependendo do formato da sala que nós tivermos, essa sala, ainda que ela tenha o piso inclinado e você trabalhe com uma caixa a uma certa altura, fazendo essa cobertura, muito provavelmente você vai precisar de uma segunda caixa para poder fazer uma cobertura complementar. Eu vou colocar aqui um trechinho do vídeo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itabaiana. Usamos uma caixa acústica com falante de 12 polegadas e driver na parte superior e usamos uma caixa acústica idêntica na parte inferior. Porém, nós mandamos dois sinais de áudio, um sinal de áudio para a caixa A e um sinal de áudio para a caixa B. E desta forma nós podemos fazer um ajuste trabalhando o ângulo da caixa, a altura da caixa em relação ao piso e equalização. Nós podemos fazer um ajuste e trazer um sinal muito mais equilibrado para dentro da nave. Isso é apenas um pontapé inicial. Obviamente, para que nós possamos aprofundar nisso aqui muito mais, seria interessante a participação nos cursos de otimização de sistemas, mas antes de você passar por um curso de otimização, você deveria passar por um curso de fundamentos de áudio, que nós chamamos de módulo 2, o nosso curso de fundamentos, daí que você vai ver decibel, logaritmo, tudo isso, ok? Mas aqui uma explanação básica para vocês. Um beijinho e até a próxima.